Iniciando então a nossa última sessão de hoje, a nossa última ceninha de hoje. Velho amigo, velhas memórias, Residência dos Nott, Cornelius Owen e Azael Nott. Azael, lembrando que essa sessão, essa cena, ela vai se passar logo após a Argus, né? Ou melhor, a Senhora Nott ter partido para a missão. Então o Azael ele vai estar sozinho ali na residência dos Notts. E apesar disso, ele também vai estar ali se preparando para a sua própria missão, né? De partir pro. Agora que eu vi aqui, agora entendi. De partir para a Romênia, porque ele vai para a Romênia primeiro que o Cornelius, né? É, e então, antes de a gente começar, descreva pra gente aí rapidamente como é a residência dos Nott, por favor. Bom, por fora é uma imensa mansão, assim, 2 andares, com 2 pilastras na entrada e uma porta dupla na recepção. Uma imagem de referência para quem conhece seria semelhante à mansão Spencer de Resident Evil, o primeiro, a faixinha dele, assim, de entrada. E assim que o Cornelius passa ali pelo corredor, né? Tem um gradeado, um cercado, e aí tem um longo corredor de terra. Do lado esquerdo, uma grama, uns jardim ali ao redor. E logo atrás do jardim é possível ver, né, a própria Quimera, que está solta no jardim do próprio Azael. E né, logo na entrada assim, dessa porta dupla você já vê ele. O interior é dividido em 2 pontos, né? Assim que vocês adentram, na sala mesmo de estar. É uma sala cheia de estofados, algumas joias, algumas. Como é que eu posso dizer? Adornado com algumas peças douradas, outras de pratas, alguns estofados realmente requintados, quadros espalhados e lustres nas paredes, os candelabros também. Eu vou mandar aqui também no Rolando os Dados, né? Uma imagem da sala que o Azael conduz ali, o Owen. E numa mesinha de centro ali já tem um vinho posto à mesa. Fique à vontade, Owen. Não, não temos comida no momento ou petiscos, mas pelo fato de eu estar me preparando para sair. Azael, é um prazer revê-lo, apesar de tudo, Ele sem a máscara. estende a mão ali para dar um abraço no Ele Owen. retribui. Eu digo mesmo. E meus parabéns, novo, excelentíssimo diretor de Hogwarts. Desejo a você muito sucesso nessa jornada, Owen. Sei que dará conta. Não foi fácil fingir sua morte. Nunca é fácil matar um amigo. Sente-se, fique à vontade. Ele se senta, pega, dá um gole bem longo na taça de vinho. Muitas coisas vêm acontecendo, Sr. Nott. Muitas coisas. O Azael pega ali a taça dele, ele ergue como se brindasse a última frase do Owen e dá um gole. E muitas outras melhores acontecerão, Sr. Owen. Muitas outras melhores. Isso é só o começo. Sabe, eu estive pensando dentro do castelo, lá dentro da sala, aquele silêncio mórbido de quando a gente se conheceu. Eu nem Ah, sequer sabia direito o meu nome.
mas eu sabia que eu era um bom duelista. Quanto a isso, eu tenho que admitir, você é um dos poucos que tiveram a sorte ou o privilégio de me vencer em um duelo, Sr. Owen. Foi um duelo incrível, de fato. Memorável até. Por um mero instante eu achei que seríamos rivais, mas não sei. Você tinha algo de diferente dos outros professores. Você tem algo diferente dos outros, Sr. Owen. Eu creio que sim, senhor. Eu estava pensando todas aquelas antigas sensações, aquele cenário, aquela sensação, aquele sentimento. Era uma coisa completamente nova pra mim. E eu lembro de uma frase na minha mente que o que nos define é nossa memória, é quem nós fomos no passado. Hoje em dia eu não sei se isso é o que me define. O Azael encosta um pouco intrigado. Se você me disser que o seu passado não te define, bom, eu acho que é um equívoco de sua parte. Afinal, ele que te modelou, ele que te preparou, te capacitou e te deixou onde está. Talvez não da forma que você pensou, porque às vezes a gente sonha de maneiras equívocas, meu amigo. Mas se você hoje é quem é, um grande duelista, um diretor de Hogwarts, meu amigo, acredite que o seu passado fez isso por você. Talvez, Azar. Talvez. Meu passado me perturba e eu nem sequer lembro de tudo. Ah, Eu não sei dizer ao certo, mas alguma coisa fica remoendo dentro de mim quando eu penso em certos momentos dentro da ordem. Aquele clarão verde do Avada, os gritos de dor do Crucio e aquela sensação excitante do Império. o Azael abre um sorriso de canto. São prazeres únicos, Sr. Owen. Mas aonde você pretende chegar com isso? Estou, de fato, curioso. Bom, tenho um pedido a fazer a você. Ó, Desde que Johan entrou em Hogwarts, desde que na verdade a Agatha entrou em Hogwarts, começaram todas aquelas coisas de envolvimento do Ministério, Ordem da Fênix, a nossa ordem. Desde que Antioco me mostrou aquela visão, eu não sei mais no que acreditar. Eu acho que só tem uma maneira de descobrir. Eu gostaria de ser quem eu era no passado. Eu gostaria que você apagasse minha mente novamente. Colocasse meus pensamentos em um frasco para que eu colocasse depois em uma penseira. Eu quero se, entrar no ministério.
Você tem ideia do que você está me pedindo? Está tudo confuso, Azael. Tudo confuso. E você acredita que eu, limpando a sua mente, iremos resolver tudo isso? Eu quero recomeçar. Eu não tô conseguindo estabilizar as coisas dessa forma. Eu quero voltar do começo. O que eu tô dizendo é. Já. Talvez cortar o mal pela raiz. Eu quero. Entrar talvez como um auror. Quando eu estiver lá dentro. Aí sim. As memórias podem voltar. Ah, a minha pergunta, Sr. Owen, e se durante esse período em que você não tem memória, a ordem te chamar? Já parou pra pensar nisso? Acha que eles simplesmente deixarão que você não responda com uma convocação? Eu creio que seja pelo bem maior. Azael. Sacrifícios são necessários. O que você me pede é uma insanidade. Você tem ideia de que se eu executar um Obliviate com toda essa intensidade, você pode se tornar uma pessoa catatônica, Sr. Owen? Não digo por imperícia minha, digo pelo seu corpo. O senhor já vem de uma série de problemas, de lapsos de memórias, memórias fragmentadas. Fiquei sabendo pelo meu querido amigo Anton que foi necessário um ritual dentro de Azkaban para que você consiga se desfragmentar algumas coisas. Agora imagine se eu tiver que limpar isso aí. Compreendo o que eu tô pedindo, Azael. E dentro de Azkaban, eu nem sequer acredito naquilo. É tantas mentiras contadas de todos os lados. Acho que até eu minto pra mim às vezes, negando quem eu realmente sou. E se conseguíssemos, de alguma forma, fazer com que você volte no tempo, Sr. Owen? Existisse, não digo fisicamente, eu digo num conceito de executarmos um ritual a tal nível que você fique talvez em um estado letárgico, mais extremo, um coma, e revivenciando tudo o que você passou, desde que você era um menino até você se tornar quem você é hoje. Só existe um risco. Você pode não levantar depois desse coma. Ele pega a taça de vinho e termina de virar. E o que seria este tal ritual, Azael? Bom, Sr. Owen, seria algo que chamam de regressão. Então conhece alguns truques sobre isso. Eu não sou o ritualista perito, mas eu acredito que seria uma boa.
antes de te obliviar e queimar o seu cérebro. Bom, se você sugere isso, eu gostaria de tentar. Ótimo. Então, passarei o seu caso de fato para Wenton e faremos um ritual. Como eu disse, é um risco. E tenha paciência até que tenhamos tudo pronto, Sr. Owen. Bom, acho que o meu grande Insanidade. problema é ser impaciente. Bom, tome infusão calmante. Aí o Azael toma uma taça de vinho. Ou divirta-se nas missões que você é enviado. Isso costuma ajudar muito. O Cornelius, ele estende a mão meio que pra mostrar o quanto ele tá tremendo. Eu não sei, Israel. Eu não consigo sequer executar um feitiço letal o suficiente para matar um ser vivo. Isso me prende. Uma hora isso vai me prejudicar. Você deveria pensar em você mais vezes, Sr. Owen, quando for tomar essa decisão. Uma coisa O que problema é você precisa colocar na sua cabeça é que a maioria das vezes o que importa é você. Terceiros, ele olha ao redor assim, na sala e lembra que tá vazia. Às vezes, casamentos, filhos. Nada disso de fato importa se coloca a sua vida em risco. Nada disso, Sr. Owen, importa se vai contra os seus objetivos. A gente fala de ideais. E agora eu te pergunto, Sr. Owen, eu nunca soube de fato. Qual é o seu sonho bruxo? o meu sonho bruxo. Acho que eu nunca parei pra me perguntar sobre isso. Estava ocupado demais vivendo como um trouxa. Ótimo. Então está na hora de você começar a pensar nisso. E aí ele olha para sua mão. Talvez ela pare de tremer um pouco. Tantas emoções, dúvidas. Eu pensei em matar minha própria irmã. Eu pensei em matar o outro. E por que não o fez? Não sabia se era o certo. Se a ordem iria querer. Sr. Owen. Ele dá um gole no vinho dele. Isso é um outro problema que nós temos. Eles são bons, são úteis, mas estamos presos a eles. É mais um dos motivos que eu não quero você ensandecido. A ideia daquele poder, o poder do velho Natok, o poder de criaturas metamorfose lendária, como ele chamou. O Azael procura a palavra e. Ah, animagos lendários. Por ilusão. Ou fato.
Talvez este seja um sonho bruxo que eu tenha. Então, trilhe comigo atrás desse poder, Sr. Owen. Esqueça essas banalidades. Como, por exemplo, essa ideia de adentrar no ministério. Sr. Owen, metade dos nossos apoiadores estão lá. O que você quiser saber, pergunte a eles. Estão dentro do ministério, não dentro da Ordem da Fênix. Eu acho que nós Agatha. temos Um? a Poiré. A forma como ela fala, ela só pode estar lá ao mesmo tempo. Não tive a chance de conversar o suficiente para entender isso. Você não assistiu à reunião que nós estávamos? Ela tinha informações de dentro, coisa que eles mesmos arquitetavam para eles, Sr. Owen. Aí o Azar encosta, ele cruza as pernas. E se é recíproco? Você poderia virar alguém próximo dela. Você joga sujo, Zé. Muito sujo. Diz as lendas que coisa de serpentes. Bom. A ex-diretora de Hogwarts, Agatha. Ela me disse que estava dentro dessa ordem. Ótimo. Já temos E mais um alvo. ela deixou uma certa coisa para que eu pudesse investigar. Levasse para ela em Hogsmeade. Eu pretendo levar. Mas não vou entregar assim. Não de graça. O que seria isso, Sr. Owen? A verdadeira Agatha, segundo ela. Segundo ele, na verdade. Já que ela, na verdade, é Noah Harkness. Então, Spencer Moore não mentiu. Ela me contou como tá em dois lugares ao mesmo tempo, Zé. Um vira-tempo. É assim. Ela tava sempre nos mesmos lugares. Sr. Owen. O Azael se inclina pra frente. Assim você me atiça a voltar a Hogwarts o mais rápido possível. Hogwarts é sempre bem-vinda pra você, vice-diretor. Já não me atrai mais na diretoria. Eu tenho um plano incrível, Sr. Owen. A diretoria vai ser só uma desculpa e temporária. Se necessário, em poucos tempos após o meu retorno, quem sabe o ministério. E com o ministério nas mãos, as coisas fluirão segundo a nossa vontade, Sr. Owen. Uma coisa em que eu gostaria de dizer. Fique à vontade. Não sei. Pode terminar. Eu encho ali as duas taças, a minha e a sua. Sabe, eu tenho um carinho enorme pelas crianças de Hogwarts. Eu as vejo como grandes bruxos que precisam de um certo empurrão
um grande empurrão. Falta motivação, talvez falta experiência de vida. Uma experiência dolorosa ou talvez algo reconfortante. Eu deixei a escolha da pirâmide nas mãos da Zoe, já que eu fiz um voto com a Agatha. Não podia fazer muita coisa, senão eu poderia... Bom, você sabe. Uma pena. Nos aliviaria de um problema. Mas eu não sei o que se passa na cabeça da Miranda. Eu senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo. De quando eu ainda vivia uma vida trouxa. Apesar de ter todo este poder em minhas mãos. Você abriu mão. Mas... abrir mão? Abriu mão do. Ele olha pro seu peito, do sentimento. Não. De jeito Bom, algum. tome-o. O que eu quero dizer é que não sei o que se passa na cabeça dela. Eu entendo que ela quer a mesma coisa que eu. Que sair desta ordem e proteger as crianças. Mas eu não sei de fato de qual lado ela está. O tempo dirá, Sr. Owen. Uma coisa que é fato é que quando for a hora do vamos ver, ela vai dizer de que lado ela está. E desculpe, não quero magoar os seus sentimentos. Mas sabe que se ela estiver do lado errado, Eu farei questão de tomar a iniciativa. Você não precisa fazer nada. ótimo. Quanto às crianças, eu sugiro que o senhor comece a trabalhá-las agora, para que elas decidam um lado, senhor. Porque vamos precisar delas. Isso tudo está definido apenas por uma coisa. Que corre em nossas veias. Por apenas sangue. Como eu sempre disse, não somos tão diferentes dos trouxas. Bom, é aí que você se engana, Sr. Owen. Nós superamos os trouxas em muitos aspectos. É por isso que temos que viver escondidos. E quando se fala de sangue, Sr. Owen, como começou a nossa conversa. O passado. Aquilo que nos trouxe até aqui. Aquilo que transformou o que nós somos. Assim como aquilo que nos preparará para sermos o que devemos ser. Magia não é algo que é para todos, Sr. Owen. E eu digo isso, inclusive, citando os bruxos. Nem todos estão prontos para possuírem o que de fato possuem. Talvez você tenha razão nisso. Ele pega a taça de vinho e vira de uma vez só. Saúde, sempre. Fazia tempo que não bebia algo assim. Temos que celebrar. Acredito que a missão na Romênia será um sucesso. Pelo menos é o que eu espero.
Conto com você lá. Eu vou ser o primeiro a chegar. Duvido. Estarei lá amanhã. Você tem uma Bom. escola pra gerir, então não pode cumprir essa promessa, Sr. Owen. Tem razão. Às vezes esqueço aonde eu tô. Mas eu pararei. De fato, aquele ritual que te citei. Daremos de volta o verdadeiro Owen. E eu confesso, Sr. Owen, estou um pouco curioso da sua história por um único motivo. Algo que eu nunca me perguntei antes. O que o Armando de P fazia naquela floresta negra quando te encontrou? Eu nunca me perguntei isso, na verdade. Eu estava. Algo intrigante. Talvez ele aponta pra você. Esteja aí dentro. Vamos descobrir então. Assim que possível. Ótimo, ótimo. E, bom, quando chegarmos na Romênia, esteja preparado para aprender um feitiço novo. Eu cobrarei do Scorpion um feitiço. E pelo que eu pude ler dele, não é um feitiço fácil. Os preços são altíssimos, Sr. Owen. Mas é algo que vamos precisar. Se a história que Sanger falava sobre a Romênia for real, vampiros serão os menores dos nossos problemas. Com todo respeito, Senker era um lunático. Inventava histórias. Você Principalmente sobre vampiros. conheceu Zion, não? Cheguei a conhecer o seu amiguinho. Ele já era um lunático na época da escola. Eu não acho que ele vai entregar o que nós vamos procurar fácil. Então, Sr. Owen, esteja preparado para um banho de sangue. E diferente daquelas criaturas, não serão eles que irão se saciar. Eu tenho uma pergunta que me intriga há um bom tempo. Desde aquele muro na Polônia, naquela sala onde o Flaubert morreu. Qual é o sentimento ou é a sensação de matar alguém? Ai, é indizível, Sr. Owen. É indizível o quão prazeroso pode ser. Alguns dizem que amor, paixão, suprem, mas ter. E aí o Azel ergue uma das mãos. O controle de quem vive e quem morre. Não tem palavras para expressar isso. Assim. Acho que entendo por partes. Se acredito que no futuro terá esse prazer, senhor. E só tome cuidado. O Azel termina a taça dele. Pode ser viciante.
Você diz, Moff. Eu ergo a taça, Tenebris, aos velhos e aos próximos tempos. Por nossa ordem e por o futuro ao mundo bruxo. Azael levanta e bebe da taça dele. Vocês brindam ali. E o Azael ele parte para a missão dele na Romênia. E assim nós encerramos a nossa sessãozinha de hoje especial de Hogsmeade. Apesar do encontro ter sido breve entre eles, né? O Cornelius ele passa o final de semana todo ali fora de Hogsmeade. É importante registrar.